Fala pessoal, então agora a gente vai colocar o Bootstrap na nossa aplicação. Vamos ver a diferença que dá a aplicação sem o Bootstrap e a aplicação com o Bootstrap, que é o nosso padrão para CSS e ajuda a gente bastante, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vou inserir um trechinho de código no nosso app.js para a gente conseguir perceber essa diferença. E aí eu vou falar como que a gente vai instalar. A gente tem dois métodos para instalar o Bootstrap. Né? A gente faz a instalação dele via npm e o outro nós vamos colocar o link para utilizando o CDN. Então, aqui eu inseri uma caixinha de texto, um input básico, e a gente consegue perceber como que ele está esquisito, né? Tá pequenininho, o quadradinho, bem simples. Então eu vou inserir agora o primeiro método, o método mais fácil. Como a gente vai estar utilizando um único arquivo index.html, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui em index.html, eu vou maximizar para ficar mais fácil, e a gente vai adicionar o Bootstrap no head da nossa index.html. Então, como que eu faço? De jeito simplíssimo. Vou vir aqui, vou vir no site getbootstrap.com, que é a página inicial do Bootstrap, e ele já tem aqui a linha que a gente pode utilizar para instalar via npm, ou eu posso simplesmente vir aqui e copiar os links para importação do Bootstrap na nossa página. E aí eu preciso colocar no nosso head. E como isso vai ser todo o nosso conteúdo JavaScript vai ser direcionado, pelo menos nesse momento, para a nossa página index.html e reposicionado no nosso root, quando a gente coloca a referência ali e salva, ela já replica aqui. Vou retirar o index, retirar o CSS daqui e salvar. Perceba a diferença em relação ao tamanho do nosso. Quando está assim fica mais evidente, quando ele está menor. Quando eu coloco o CSS aqui, então eu coloquei link rel, e eu salvo o arquivo. Reparem aqui na minha esquerda a diferença ficou bem maior. A gente percebe que ele aplicou o estilo e ele dá uma diferença significativa. Então, o método inicial mais fácil é fazer isso, importar aqui. Qual o outro método que eu posso utilizar? Em vez de eu fazer a importação dos links, eu posso vir no meu projeto, vir aqui no terminal, vou adicionar um novo terminal, que aí eu fico com um terminal rodando a minha aplicação com o Node e o outro terminal com o console normal, cd hello world. E aqui eu vou, na dúvida vocês podem vir aqui via npm. Então a gente vai digitar npm install bootstrap. O npm, que é o gerenciador de pacotes, vai fazer o download pra gente.
Beleza. Então, agora a gente já terminou de fazer a instalação do Bootstrap. O que a gente tem que fazer? Como que a gente confere primeiro, né? Eu fiz a instalação, ou quero ver se eu já tenho o Bootstrap instalado. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu package.json e o package.json ele vai ter tudo que todas as dependências da minha aplicação, tudo que tem sido instalado nela. Então aqui a gente consegue ver que agora tem o Bootstrap 4.5.2. Para eu utilizar isso aqui na minha aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu apps.js, vou vir aqui e vou digitar import. Veja que ele traz as dependências para a gente, as coisas que ele pode importar. Então, bootstrap barra. Aí ele já me trouxe algumas possibilidades do que tem dentro da minha pasta bootstrap. Vou colocar dist barra css barra bootstrap ponto min ponto css ponto e vírgula. Bom, e aí se eu for rodar, então eu posso colocar o import bootstrap barra dist barra css barra bootstrap ponto min ponto css. E aí eu importo o meu CSS para minha aplicação. Não é inteiramente recomendado o uso de todas as funcionalidades do Bootstrap. Na verdade, existe uma implementação chamada React Bootstrap. E essa implementação vai transformar o Bootstrap em componentes do React. Então ele é uma reimplementação do Bootstrap para o padrão que o React usa de componentes. Lógico que para a gente utilizar, a gente está acostumado com o Bootstrap, precisa dar uma lida na documentação, ver como que funciona certinho, tá? Mas se vocês quiserem testar, como que funciona? A gente vai fazer a instalação utilizando o npm install React Bootstrap. E depois a gente faz a importação da mesma forma que a gente fez aqui. E ele permite que a gente faça a importação de componentes que a gente vai utilizar. Então, fazer a importação, por exemplo, direto de um botão ou direto de alguma coisa específica que eu pretendo utilizar. E isso vai fazer com que eu mande menos código para a interface do meu usuário, né? Vai mandar menos coisas para o lado do meu cliente. Então isso é interessante nesse sentido. É importante a gente lembrar que o React ele roda no lado do servidor da nossa aplicação, né? Como ele está rodando no Node, ele fica rodando parcialmente do lado do servidor, não no cliente. Então ele é JavaScript rodando no servidor e mandando as informações para o nosso HTML e recebendo as chamadas do lado do cliente para fazer as adaptações. Então ele roda no JavaScript dos dois lados. Então a gente consegue fazer a importação dessas duas formas, ok? Quando a gente quiser utilizar Bootstrap. Olhando um pouquinho aqui em detalhes nessa questão do React Bootstrap, fiz um import aqui de um container from React Bootstrap e aí eu troquei a minha div app com a class name app pelo elemento container com a class name app. E aí na hora que eu fecho o container, né, ele funciona como se fosse uma tag agora, mas ele representa esse componente, esse elemento. E quando eu renderizo isso, se a gente for pensar, o que eu fiz foi uma div container, certo? A div container com o Bootstrap, ele vai ser a div que vai conter os outros elementos.
Então, se eu olhar aqui, olha quem que apareceu: Div, Class, App, e o React colocou o container pra gente. Então, o que acontece? O Bootstrap Container ele vai utilizar as formatações para... ele vai adicionar as classes pra gente do Bootstrap que a gente está acostumado, mas num formato direto. Então, isso facilita até a leitura do código que a gente for escrever. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, na documentação do Bootstrap, da parte de layout, a construção de uma grid utilizando o Bootstrap Container, ela fica muito mais simples, porque a div que a gente vai colocar com call 12, que seria de uma única linha, a gente vai trocar para colocar row, para falar que é uma linha, e aí a gente vai colocar divs col, ou seja, colunas, para fazer as divisões. E ele vai dividindo esses espaços para a gente. Então a gente continua tendo container fluid e a gente consegue fazer as divisões pelo número de colunas, da mesma maneira que a gente faz no Bootstrap. Ele continua tendo a mesma ideia de ser uma divisão de linha em 12, né? Então a gente continua fazendo o mesmo processo. A única diferença é que a gente vai trocar as divs por um elemento chamado linha, chamado row, e um elemento chamado coluna. Então isso ajuda a gente bastante na leitura do nosso código, beleza? Então só uma passada por cima de como fica o sistema de grid utilizando o Bootstrap React.